pessoal, aqui é o professor Flávio Mendes. Vou começar mais uma série de aula aqui para vocês. Dessa vez eu não vou falar exclusivamente de um tipo de reação, vou falar de um conjunto inteiro de reações de dois grupos funcionais, que é os aldeídos e acetonas, certo? Então vou trazer para vocês essas informações aqui para facilitar o estudo de vocês de uma orgânica um pouco mais avançada, beleza? Como vocês podem ver, né, aí eu tenho todos os tópicos que serão trabalhados nessas aulas, nesse conjunto de aulas, que é uma introdução a aldeídos e cetonas, bem como todas as informações relacionadas à preparação de aldeídos e cetonas e as reações de adição e outras reações de oxidação de aldeídos e cetonas. Beleza? Aí tem todas elas, né, um tópicozinho que vocês podem até depois procurar em livros de ensino superior que podem auxiliar no estudo de vocês. Bom, primeiramente, o que a gente pode trazer de introdução ou de modo geral para aldeídos e cetonas? A parte mais importante de aldeídos e cetona é justamente seu grupo funcional. O grupo funcional de aldeídos e cetona nada mais é do que o grupo carbonílico, que é esse grupo aqui, ó. Esse grupo carbonílico é o grupo que apresenta características exclusivas para aldeídos e cetonas quando nós observamos alguns pontos importantes dele. Primeiro, tem um hidrogênio ligado ou ele está no meio da cadeia. Se ele possui outros grupos ligados, deixa de ser aldeído e cetona e passa a ter mais características de derivados de ácidos carboxílicos. Mas no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar somente com o grupo carbonílico de aldeídos e cetonas. Como possuem propriedades muito semelhantes, aí a gente consegue identificar e caracterizá-los dessa maneira. Beleza? Então esse grupo carbonílico possui o que? Uma ligação dupla carbono-oxigênio. Essa ligação dupla carbono-oxigênio nada mais é do que uma ligação π, que pode ser quebrada facilmente, virando um par de elétron livre no oxigênio, bem como também tem a ligação sigma, que é muito forte, aí já é mais difícil de retirar esse hidrogênio. Nós vamos ver mais adiante que essa presença do oxigênio permite o carbono se tornar o que? Extremamente positivo. Essa carga que vai se estabelecer sobre o carbono devido à presença do oxigênio, que é altamente eletronegativo, é o que permite as reações mais específicas de aldeídos e cetonas, ok? Então vamos lá. O que diferencia um aldeído e uma cetona? Basicamente a presença do hidrogênio ou não. Se tiver o hidrogênio ligado, nós chamamos de aldeído, certo? Ou seja, o grupo carbonílico na extremidade, aldeído. Grupo carbonílico no meio da estrutura, cetonas, de modo mais simples para a gente entender, certo? Então, quando tem o hidrogênio ligado, aldeído. Quando não tem, cetona. Então, aldeído tem os hidrogênios, podendo ele ser aromático, o outro grupo, ou não. Já a cetona, nós temos dois grupos diferentes, que podem ser aromáticos ou não. Então, podemos ter cetonas de arilas ou aldeídos arílicos também. Beleza? Características dos aldeídos e cetonas. Existe muita semelhança entre os aldeídos e cetona em relação às suas características de interação intermolecular. Temos aqui, ó, aldeído e cetona, todos os dois são polares. Então, se são polares, realizam ligação do tipo dipolo-dipolo entre si. Essas interações intermoleculares são muito fortes, consequentemente possuem pontos de ebulição mais fortes do que os hidrocarbonetos comuns, né? E essa característica permite que eles tenham pontos de ebulições relativamente mais elevados. Mas eles não realizam ligação de hidrogênio. Contudo, em água, esse grupo funcional consegue realizar ligação de hidrogênio, permitindo uma maior solubilidade. Então a solubilidade de aldeídos e cetonas em água relativamente é grande, por causa dessa possibilidade de realizar a ligação de hidrogênio. Então, além de ser uma molécula polar, ainda realiza a ligação de hidrogênio. Por isso que os pontos de ebulição são relativamente grandes, não sendo maior do que os álcoois ou os ácidos carboxílicos, que têm uma possibilidade de realizar a ligação de hidrogênio muito maior. Agora, comparando um e o outro, diferenciando, o que, é que a gente pode perceber? Os pontos de ebulição de aldeídos e cetonas são diferentes entre si por causa da disposição da cadeia, ou seja, a presença da carbonila na extremidade faz com que os aldeídos se tornem mais apolares, ou seja, sua polaridade seja relativamente menor do que nas cetonas. As cetonas, por estar com o grupo carbonílico no centro da cadeia ou no meio, faz com que o efeito indutivo torne a cadeia levemente mais polar. Consequentemente, a força da ligação do tipo dipolo-dipolo é maior. Por isso que os pontos de ebulição de aldeído, o ponto de ebulição e fusão de aldeído, são relativamente mais baixos do que nas
cetonas. Então, cetonas são mais elevadas. Beleza? Então, ó, a aplicabilidade de aldeído de cetonas. Aldeído de cetonas são aplicados na indústria farmacêutica, na indústria química, para diversas funcionalidades. Por exemplo, os aldeídos, principalmente o formol, é muito aplicado na conservação de cadáveres e é precursor de várias sínteses orgânicas, como preparação de perfume cítrico, entre outros. Já o acetona é mais usado como solventes, excelente para dissolver compostos orgânicos, né? Então é muito aplicado. Nós temos a propanona, que é o que nós chamamos de acetona, né? Usualmente, que é muito aplicado na indústria de cosmético para dissolver vários compostos, compostos que são utilizados na estética, como esmalte, tintas e assim sucessivamente. Beleza? Temos aqui alguns exemplos, né? A vanilina, que é um exemplo natural de um aldeído. A presença desse grupo, ó, observe, esse grupo aqui é um grupo aldeído. Esse grupo aldeído, como vocês podem observar, que é o CHO, isso daqui caracteriza-se um aldeído, certo? Aqui são outros grupos funcionais, nós temos aqui o fenol, o éter, né? Então essa estrutura aqui é uma estrutura aromática, consequentemente, né? Tem outras propriedades. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é a presença do grupamento aldeído. Nome formal desse composto é o 3-metox-4-hidrox-benzaldeído, ou seja, o que quer dizer isso aqui? 3-metox no carbono 3, tá vendo aqui, ó? No carbono 3 eu tenho um metox, no carbono 4 eu tenho o fenol, que no caso aqui seria um fenol, mas o grupo aldeído tem preferência nessa nomenclatura, porque ele é um grupo de extremidade, e o nome da função principal, que é o aldeído, é o benzaldeído, que ele leva consigo o grupo, o anel aromático. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma acetona, cadeia principal também é acetona, então ela é levada em consideração, ela é o grupo principal, por isso que é o 3-decanona, ó, 3-decanona, 1, 2, 3. Então, carbono 3 eu tenho uma cetona, e no carbono 1 eu tenho o 4-hidroximetoxfenil, que é esse grupo todo aqui, nada mais é do que uma ramificação característica, né, pela IUPAC, por o grupo cetônico ter preferência na nomenclatura, certo? Então observe que 5 hidrox, carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 5 hidrox, carbono 1, tem o 4 hidrox, tá vendo? 1, 2, 3, 4 hidrox, 3 o que? Metoxfenil, que é o nome disso aqui tudo, né? 3-decanona. Então, o gingirol tem essa característica nessa nomenclatura. Então, observe que aqui a gente já está trabalhando nomenclatura de compostos de aldeídos e com o grupamento funcional aldeído de cetona. Já temos noção que o aldeído de cetona tem preferência em relação aos outros grupos funcionais, com exceção dos ácidos sulfônicos e os ácidos carboxílicos. Aqui é outro exemplo, né? O 3-fenilpropenal, né? Porque propenal tem a ligação dupla, né? E o aldeído está na extremidade. Beleza, então só por aí a gente já dá para entender que aldeído ele termina com al e cetona termina com ona. Então aldeídos e cetonas possuem como grupo funcional, a nomenclatura do seu grupo funcional, a presença do sufixo al ou sufixo ona. Né? Aqui alguns exemplos, né, de nomenclatura. Nós temos aqui o formaldeído, o etanal, né, que é o acetaldeído, né? Formaldeído, forme tem a ver com um único carbono. A7 tem a ver com 2. Propanal, né? Aqui porque são 3 carbonos e assim sucessivamente. Observe que novamente carbono 1 é sempre o carbono carbonílico. Podemos ter uma outra nomenclatura do aldeído, é o termo carbaldeído, tá vendo? Esse termo carbaldeído é característico da presença desse grupo funcional, ó, que é o grupo carbonílico. Por isso chamamos de carbaldeído, que é carbonila de um aldeído. Então nós temos aqui carbaldeído benzeno, ou seja, um carbaldeído ligado ao benzeno. Também nome mais comumente utilizado, benzaldeído. Aqui nós temos o ciclohexano carbaldeído, então carbaldeído ligado ao ciclohexano. A acetona também não é diferente. O que é que nós temos aqui? A acetona, como o grupo carbonílico divide a cadeia,
Então esse grupo carbonílico divide a cadeia e podemos dar nome metil, aqui o que? Cetona, né? Então dimetilcetona, por isso que o nome pode ser isso aqui. Lógico que o nome oficial é propanona, são 3 carbonos, ou o nome usual também conhecido como acetona. Aqui, nessa cadeia um pouco maior, nós temos aqui o propil, temos aqui o metil, então fica o que? Propil, metil, cetona. Então, ó, pela ordem alfabética, metil, propil, cetona. Então, ó, ou simplesmente 2, né? 2 aqui, ó. No carbono 2 eu tenho acetona, pentanona, ou pentan, 2-ona. Aqui não muda, né, em relação aos outros, mesmo tendo a ligação dupla. E assim a gente vai observando a nomenclatura de aldeídos e cetonas. Beleza? Então, aqui nós terminamos nomenclatura de aldeídos e cetonas. Então, ó, característica dos aldeídos e cetonas, propriedades de introdução, aldeídos e cetonas que nós temos nomenclatura, características físicas e as suas propriedades. Por exemplo, o que diferencia um das outras substâncias? Como a gente já falou, o aldeído e a acetona possuem o que? Ponto de ebulição levemente mais elevado do que os hidrocarbonetos de mesmo tamanho ou mesma massa molecular. Porém, quando a gente fala de álcoois, isso não acontece, porque os álcoois, as forças de ligação de hidrogênio são muito maiores, certo? Então, os álcoois possuem ligação de hidrogênio muito mais forte do que os aldeídos e cetonas, por isso que possuem ponto de ebulição maior. No entanto, em água, a solubilidade é consideravelmente grande, por causa da possibilidade de realizar ligação de hidrogênio. Então, essa aula a gente fica por aqui e espero que vocês continuem, né? Porque nós vamos começar a falar agora de outras características dos aldeídos e cetonas. Beleza, gente? Valeu e obrigado aí. E não esqueça de curtir o canal. Explicar.